Vamos ler, amados irmãos, o Evangelho segundo o relato de Lucas. Glória ao Senhor. Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Glória a Deus. Glória ao Senhor, aleluia. Lucas 19, verso 28. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e guia do seu Santo Espírito. Amém. E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o, trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera, e quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que soltais o jumentinho? E eles responderam: O Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima, e indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também ao menos neste teu dia o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas. E te derribarão, e a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Palavra do Senhor, irmãos, nesta noite, vem para todos nós. Segundo o relato de Lucas, nesta maneira que foi passada a nós nesta noite, a entrada do Senhor em Jerusalém, percebe-se, amados irmãos, que o Senhor se fizera conhecido de uma grande multidão, porque aquele povo o recebeu como uma autoridade, como alguém com autoridade divina, celebrando, reconhecendo a divindade do Cristo. E, amados irmãos, a palavra do Senhor, ela chega assim como o Senhor entrou em Jerusalém, são as promessas, é a presença do Espírito Santo, é a presença do Senhor, são as palavras que o Senhor nos manda entrando em nossas vidas. De longe, ao ouvir a voz do nosso Deus, reconhecemos que já não é mais o homem, mas é o Espírito Santo trabalhando ao nosso favor. E, amados irmãos, a palavra nesta noite nos relembra desse episódio. Aqui, irmãos, se tivéssemos tempo, se tivéssemos conhecimento suficiente, para cada frase, para cada verso, teríamos uma pregação, porque em cada ponto deste parágrafo temos uma profecia se cumprindo do Antigo Testamento, tem as promessas do Senhor se confirmando
na vida daquele povo. E, irmãos, a vida do crente é dessa maneira. Nós vivemos pela fé, nós batalhamos nosso dia a dia, nós esperamos no Senhor, mas as promessas se cumprem nas nossas vidas. E, irmãos, o Senhor, nesta noite, nos desperta, neste culto, para fazermos um exame de consciência de como está a nossa vida, de como está o nosso coração, onde nós estamos inseridos nessa palavra. Seríamos nós aqueles que estenderam as próprias vestes para que o Senhor passasse? Ou seríamos aquele que iria contradizer o Senhor, contender com o Senhor, pedindo que houvesse repreensão? Ou estaríamos inseridos aos habitantes de Jerusalém, onde o Senhor profetizou, proclamou que um mal haveria sobre aquele povo? Bem-aventurado, irmãos, toda essa igreja, porque ainda que você esteja fraco, ainda que você esteja fraca, ainda que sejamos fracos, irmãos, porque não há entre nós aquele que possa proclamar que tem força suficiente para pedir uma justificação a Deus, exigir que o Senhor se apresente na sua vida de alguma maneira. Mas assim como aquela terra que não foi digna de receber o Senhor entrou por ela, o Senhor renova a misericórdia dele na sua, na minha, nas nossas vidas, e o Senhor habita nos nossos corações. Queridos irmãos, irmãs, não há motivos para questionar o poder de Deus. Não há motivos para que você não esteja firmado nessa videira verdadeira que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque as provações, ainda que elas venham, porque elas vêm, todos nós temos algum ponto da nossa vida nesse momento em que nós estamos esperando a misericórdia do Mestre, mas o Mestre visita, ainda que a terra não seja prazerosa a Ele, ainda que a terra tenha negado, mas Ele chegou em Jerusalém, irmãos. Ele cumpriu o que Ele tinha que fazer nessa terra, e você pode se achar indigno, mas o Senhor te visita e te faz promessas nessa noite. Queridos irmãos, a palavra do Senhor nessa noite não vai mudar desse caminho, não vai mudar dessa orientação. Todos são dignos na presença de Deus por esse culto, por essa palavra. Porque vejamos, irmãos, o Senhor Jesus, a essa época, era muito conhecido, tinha seus milhares de seguidores. Se nós estivéssemos lá, por certo, se tivéssemos vivido nessa época, por certo, tivéssemos recebido a anunciação desse novo caminho, muitos de nós, se não todos, estaríamos junto a Ele. Mas havia um povo, um governo, uma autoridade instituída por homens que não o recebeu, que negou, que buscava acusação contra o Senhor. E, irmãos, tudo isso por permissão do próprio Deus, por permissão da própria aceitação do Cristo, porque se Ele não quisesse se entregar, se Ele não quisesse entregar a própria vida, não haveria acontecido da maneira que foi. Entretanto, amados irmãos, não importa, não adianta haver uma regra, haver uma liturgia, haver uma lei que te afasta do amor de Deus. Porque o Senhor, quando Ele tem que chegar, Ele chega, Ele faz morada, Ele faz milagre. Quantos milagres deve ter havido nesse caminho? Porque onde o Senhor entrava, a morte tinha que sair. Quem tivesse enfermo, que nele encostasse, a enfermidade tinha que sair. Porque Cristo, irmãos,
Ele era o Espírito de Deus encarnado. Então todas as coisas tinham que se sujeitar a ele. E esses sinais, essas maravilhas, iam se multiplicando, Tinham os corações endurecidos, tinham aqueles que não aceitavam, tinham aqueles que, se pegando num pedaço de papel, num manuscrito de uma lei, não aceitavam o que os olhos viam. Bem-aventurado quem crê no que sente, nem quem crê nos milagres que você já tem alcançado. O Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo de ontem, o Senhor é o mesmo hoje e será eternamente, amados irmãos. A Irmandade entende o poder do Senhor. A Irmandade entende que quando o Senhor foi aos céus e deixou na terra o governo do Espírito Santo sobre nós, o Senhor deu a nós a condição de usufruir, de sentir, de ser beneficiados enquanto vivemos deste mesmo poder. Então Cristo entrou em Jerusalém e foi exaltado por aquele povo. E nós, irmãos, que temos Cristo dentro de nós, estamos exaltando o Senhor no nosso dia a dia? Estamos exaltando o Espírito Santo no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso deslocamento, com a nossa família? Como está a nossa relação com o Senhor? Como está a nossa relação com o Espírito Santo de Deus? Hoje a palavra nos lembra que ele entrou aonde ele não era bem-vindo pelos governantes, mas ele entrou e fez prodígios e maravilhas e cumpriu com o que havia sido determinado para que ele fizesse. Então ele vai entrar na tua vida e vai cumprir com o que está determinado para você. Ele vai entrar na vida da igreja e vai operar poderosamente os teus favores. Porque o Senhor, irmãos, ainda que nós sejamos indignos, Ele continua operando, porque Ele é vida. E a vida onde ela passa, ela faz mais vida. E o que está morto, vive. E o que está abatido, ressuscita. O que está triste tem que ter alegria. Aonde tem miséria tem que ter prosperidade, irmãos. Nós somos anunciadores de boas novas pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Cada irmão, cada irmã que recebe essa palavra, que recebe a comunhão desse culto, somos anunciadores do que o Senhor requer de nós, do que o Senhor quer fazer conosco e também com o que o Senhor quer fazer no meio dos nossos. Então, ainda que você seja falha, que todos nós somos, o Senhor continua operando através das nossas vidas. O Senhor precisa se usar de você. O Senhor, irmãos, tem alguém recebendo essa palavra que está sendo como se fosse um caminhão invadindo a tua garagem. Tem alguém esperando por uma notícia. E a notícia que você espera é que o Senhor continua querendo que você trabalhe na obra dele. Tem coração apertado pela prova, apertado pela discriminação, apertado pelos costumes de homens, mas Cristo não é homem, Cristo continua com os planos dele na sua vida. Que continuemos, irmãos, ainda que com pouca força, crendo no Senhor Jesus. O Senhor se usará de nós para uma grande obra na terra. Essa palavra chega nos corações de quem está na igreja, chega nos corações de quem recebe através da internet, chega nos corações de quem vai receber uma retransmissão, porque o homem passa, nós dormimos, nós temos dor de cabeça, mas a palavra do Senhor é viva, e ela vai entrando, ela vai operando, ela vai multiplicando na vida de quem precisa ser alcançado. Lembremos-nos, irmãos, houve um tempo em que o Senhor Jesus já não estava mais entre nós, em que seus discípulos não cumpriram com o ide da anunciação
do Evangelho conforme a orientação do Senhor Jesus, e o Senhor se usou de um perseguidor, converteu o coração dele e fez ele trabalhar, anunciar até os confins da terra aos gentios, de maneira tal que a palavra chegasse até os nossos corações nos dias de hoje. Não importa como, a palavra continua. Não importa como, as promessas do Senhor estão vivas. Provas, irmãos. Imagine os irmãos, num tempo que estamos vivendo, onde falta emprego, onde falta cliente, onde falta saúde, onde falta, às vezes, na casa de alguém, tudo. Falta a paz, falta a união conjugal, falta o bom relacionamento entre pai e filho, entre filho e pai. Esta é a situação do homem. Deus, o Espírito Santo, por nosso Senhor Jesus Cristo, não olha para essas coisas e ele entra, ainda que esteja seu lar de ponta cabeça, ele entra, coloca as coisas no lugar e faz com que a palavra dele se cumpra na tua vida. Irmãos, não tema o dia mau, não tema nenhuma provação, nenhuma perturbação na tua vida. Na tua vida, o Espírito Santo, assim como o Senhor entrou em Jerusalém, o Espírito Santo já está entrando para cuidar de todas as coisas que você não alcança, o Senhor cuidará por ti. Não haverá choro, haverá regozijo pelo Espírito Santo trabalhando e no governo das nossas vidas. Esta é a palavra que o Senhor nos manda. Recebamos ela como vinda dos céus, irmãos. Receba ela com fé. Perturbação, prova, tribulação, discórdia, luta, negativação do nome, negócio errado. Tudo isso estamos sujeitos. Mas não haverá choro. E confie no Senhor e marche para frente. O Senhor sabia o que ia acontecer em Jerusalém. Estava se aproximando os últimos dias dele como homem na terra. Mas ele foi para frente. Irmã, irmão, você não vai morrer para perdoar pecados de outra pessoa. Cristo já fez isso por você. Vai para frente que na tua vida é vida. Não tema, não oculte o que o Senhor já tem confiado na tua mão. Não jogue para trás um ministério, um cargo, um dom que o Senhor te deu. Você não se julga digno, mas o Senhor quer se usar de você. E o Senhor vai cumprir, e o Senhor vai colocar as coisas no lugar, e as bênçãos e a anunciação das boas novas serão anunciadas também no meio dos teus. Esta é a palavra que o Senhor nos manda. Que em tudo por nós, o nome do Senhor seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em comunhão, o irmão Rodrigo virá à frente e agradecer o culto por nós. Em comunhão, buscamos a face do nosso Deus com oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso eterno Deus e nosso Pai que habitas nos céus, nós estamos ajoelhados aos teus pés nessa noite de quarta-feira para te agradecer, porque tu nos trouxeste na tua casa para juntos glorificarmos o teu santo nome. Reunimos-nos, Senhor, aqui um grupo de irmãos e irmãs, cada um de nós trazendo nos seus corações os seus anseios, suas preocupações e medos, mas também uma certeza viva de que nos encontraríamos contigo, Senhor. De que ouviríamos a tua voz santa, e esse é o alento que move a nossa fé, saber que todas as vezes que fomos aos pés do Senhor, sempre acharemos socorro, pois tu és socorro bem presente na hora da nossa angústia.
Quem atende o culto não sabe, quem está na portaria não sabe, às vezes uma saudação que dá, uma palavra que fala, um hino que pede. Senhor, ninguém sabe por que está, mas está sendo usado como um vaso na tua presença. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda agora à tarde, conversando com um dos nossos irmãos que se congrega aqui, Senhor, se nós não crêssemos no Teu Espírito, diríamos que o irmão N estava na escuta da nossa linha telefônica. Mas o Senhor estava e contou tudo para ele. Ele contou para a igreja, porque a Tua palavra é viva, como Ele mesmo pregou essa noite. Ó Deus, como é bom sentirmos-nos confirmados por Ti. Como é bom, Senhor, sentir que Tu estás até nas nossas conversações, que Tu estás, Senhor, sondando o nosso caminho, que Tu estás cuidando de nós como um Pai amoroso que Tu és. Derrama a virtude do Teu Espírito Santo na Tua igreja. Alamaia, derrama a Tua glória aqui entre nós. E que nós creiamos nessa Tua palavra, que nós clamemos, não sejam necessárias pedras, que nós mesmos viemos abrir os nossos lábios para exaltar e bendizer a beleza da Tua santidade. Mais uma vez oramos pela Queca, pela bebezinha que está por chegar, se já não chegou. Senhor, guarda, que haja bastante paz, bastante alegria. Bendito Deus, Tu és um Deus de transformação. Esse casal que temeu tanto perder uma filha, ganhou, foi mais uma e o Teu nome está sendo glorificado. Bendito seja o nome do Senhor, porque é assim mesmo que Deus faz. Deus é santo, Deus é maravilhoso. Senhor, guarda a Tua palavra nos nossos corações, faze-nos meditar bem nela, Senhor, e sermos animados pelo Teu Espírito, não temendo espanto noturno, nem coisa estranha alguma. Pois o Teu reino é um reino que avança, Senhor, e que prospera pela boa mão de Deus. Abençoa as ofertas que Tu há de preparares e dá-nos uma noite de descanso, de paz diante da Tua presença. Damos-te graça por tudo, em Jesus, Teu Santo Filho, bendito por toda a eternidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus.